Então, todo mundo com energia, né? Fluidos vitais. Só um aviso, perguntas, por favor, anotadas, tá? Perguntas, por favor, quiser papel, lápis, tem aqui, eu levo aí. Não, a pergunta tem que ser anotada, né? E aí, no final, a gente vai abrir o espacinho por volta de 18 horas, tá bom? Tá bom. 18 tem bastante horas, pergunta, tem pergunta? A gente abre para as perguntas, tá bom? Para poder a gente passar aqui pela internet para o pessoal também, tá bom? Acho que é só isso. Vamos lá. Ok? Então, sobre sapato, né? Vamos falar uma coisa que é interessante. Vocês vão achar engraçado, mas eu aprendi de uma forma bem desconfortável. Por exemplo, não tem importância aplicar o passe com o sapato. Não tem importância. Faça tudo, doação, dispersivo. A questão é o seguinte, aqueles que não têm chulé, eles chegam aqui e já tiram rápido e sobem na maca. Eu tranquilamente deixo. Está confiante, né? Aquele que aqui o sapato está sujo, aí você fala, tira o sapato, aí ele fica meio estático, parado, com medo, eu já falo, não, pode ficar. Pode ficar. Não tiro. Muito. Teve um que foi todo mundo, ficou. Aquelas melicinhas, né? Viu? Então, pessoas que vêm do trabalho, tá o dia todo com sapato. Aquele que não tem, ele vai tirar. Percebam, vai tirar, não tem importância. Aqueles que não querem, não forcem. Porque vocês não vão conseguir nem fazer o tato. Ok? Então não tem importância em questão do sapato. Tranquilamente. Né? Então nós falamos sobre o sopro, não foi isso? O frio, o quente. As técnicas conjugadas é interessante quando você conhece todas elas para poder unir. Se você conhece a imposição, se você conhece um sopro, se você conhece o longitudinal, você vai unir uma técnica com a outra. O que a gente muito usa? Uma imposição e um longitudinal. Isso é uma técnica conjugada. Eu estou unindo aqui uma doação e um arrastamento, não é isso? Se utiliza muito também, na hora que você quer trabalhar o alinhamento da psisensibilidade, forçar esse alinhamento no final, utilizando muito isso. Eu vou alinhar os centros de força. Ó. Aqui na imposição, o que a gente faz agora? Dispersa. Ok? Então, você pode fazer uma imposição e um sopro quente. É duas técnicas junto, ok? Pode fazer sopro frio e longitudinal. Então, você tem que conhecer as técnicas para uni-las. Mas por quê? Para que fazer desse jeito? Para intensificar o que você quer. E muitas das vezes nós ganhamos tempo. Como eu uso muito técnica técnica conjugada, por exemplo, quando tem uma carência fluídica nos centros de força, pela análise, pelo tato magnético, eu senti que tem uma carência, precisa de fluido nos centros de força. O que eu faço? Imposição, arrasto, longitudinal, ó, curto, fecho. Imposição, arrasto. Venho. Imposição, arrasto. Ó. Isso, ó, pode ser calmante também. Isso é uma imposição com longitudinal. Entendeu? Simplesmente, podemos fazer também, a gente faz muito, né? É a parte de sopro com imposição. É o que a gente mais usa. Acho que eu não faço tanto outros. Faço circular também com sopro quente.
Mas é mais esse. Você também ganha mais tempo. Quando você quer intensificar, ser bem mais concentrador, eu faço circular com um sopro quente. Mas eu tenho que ter noção que isso é intensamente concentrador. E depois, o que eu faço? Toda vez que a gente fizer, a gente dispersa, não é isso? Imposição por impacto. A imposição por impacto, ela é concentradora, intensamente. A imposição por impacto não é interessante fazer nesses centros de forças superiores. Eu faço mais nos inferiores e faço muito em órgão, nos órgãos. Imposição por impacto tem no TDM, para avaliar se o esplênico está começando a ter resposta. Depois vocês vão estudar o TDM, vai fazer uma imposição por impacto. É interessante nessa técnica ter assim, uma prudência, se for um magnetizador com potencial. Ela é extremamente desconfortável, porque é tão intensa. Por exemplo, a gente faz no esplênico no caso dos TDM. Dependendo da sensibilidade dela, eu vou fazer aqui, eu não vou fazer no esplênico, ok? Para evitar. Aqui, porque você viu que sentiu perna, né? Trabalhei bastante sobre, mas é melhor que esplênico. É melhor. Então, quando a gente vai fazer isso aqui no esplênico, você pega, em posição, eu vou forçar as camadas fluídicas. Do nível calmante para o nível. Então, estou aqui em posição e forço. Em posição, forço. Fecho a mão. Em posição, forço. Isso aqui parece um movimento assim. Isso é de uma intensidade. Se ela estiver ainda sentindo, tiver alguma desarmonia no esplênico, não estiver fluindo ainda essa energia, ela sente incômodo. Extremamente. Eu faço em caso de inflamações, principalmente parte de pulmonares, doenças pulmonares, soltar a secreção, expectorar mesmo, sair pelo nariz, sair pela boca, expectora, e eu tenho isso com os idosos, faço isso nos rins, pedra nos rins. Isso é espetacular. Vai na altura. Se não quer fazer aqui assim pela frente, vira, gente. O paciente, ele vira tranquilamente. Vai na altura dos rins, faça um tato, veja qual é o rins que está com a pedra, pergunte ao paciente, o rim direito não é nos dois, o rim direito ou esquerdo. Vai, faça, chega. Pensa naquela estrutura, na sua mente. Se não vem a dupla vista, aquilo vem na sua mente, no livro de anatomia. Como é que está os rins, vê aonde ele se encontra, em qual camada dos rins, aonde ele está, se ele já está no canal querendo sair, expelir, aonde está essa pedra. Naquele local, faça. Embolia, coágulo, naquele local, do mesmo jeito. Eu tenho um trombo aqui, tudo na perna. Estou até ficando com pena da perna. Eu tenho um trombo aqui na minha perna. Do mesmo jeito. Desfazer. E assim, isso eu vou falar o nome, né? Porque é bom falar o nome, né? O doutor Desi me botou um nome numa técnica também, viu? O doutor Desi da comissão do M. Pessoas com Parkinson têm problema sério de intestino preso. Muito intestino preso, não é isso? A turma do Parkinson. Então, eu fiz o impacto para poder melhorar o intestino. E resolveu bastante. Então, ele chamou de... Ai, meu Deus do céu, Passe Activia. Então, ele fala, se André, aquele paciente está precisando de um Passe Activia. Então, o que acontece? No Parkinson, a gente consegue liberar, ele já faz, às vezes, no mesmo dia, quando chega em casa, ou no outro dia, libera, mas volta, porque é da doença, o Parkinson. É muito legal quando a pessoa tem intestino preso, está
por qualquer alimentação, alguma coisa. Então, resolve bastante, muito mais nesses casos. Tá? E pessoa que tem intestino preso, tem outras coisas que nós podemos fazer para melhorar também a parte do bolo fecal. Então, mas olha só, aqui está o intestino. Ó, divide aqui, não é isso? Estômago. Quando eu faço o impacto, eu vou fazendo em camada. Depois que eu descer para cá, eu não vou subir mais. Ok? Então, eu faço aqui, faço aqui, faço aqui. Venho para cá, venho para cá, venho para cá, aqui, aqui, aqui. E tiro. Ok? Não estou aqui, venho para cá, daqui a pouco eu vou lá e faço aqui, venho aqui, aqui, aqui. Não. Faço em camada. Então, vou fazendo o quê? Do alto para baixo. É interessante também, por exemplo, uma coisa que a gente tem que avaliar, por isso é bom estudar um pouquinho a anatomia, a fisiologia. O que acontece? Por exemplo, o fígado. Quando o fígado simplesmente começa, a gente quer trabalhar o fígado, quer liberar parte de vesícula, gordura, nesse fígado, para onde eu vou jogar, para onde eu vou arrastar? Uma técnica também, em posição e longitudinal. Para onde eu estou arrastando isso que está no fígado? Eu vou jogar para a bexiga ou eu vou jogar para o intestino? Intestino. Vamos fazer a trajetória, a função direitinho. Eu não vou pegar algo e jogar em um lugar onde não é o caminho correto do organismo. Então, por isso que é interessante a gente estudar. Se eu quero eliminar isso aqui, eu jogo para intestino. Se é rins, eu vou jogar para onde? Bexiga. Ok? Se eu estou tratando aqui a parte de seios de face, secreção, para onde vai? Para estômago. Ou nariz, ou estômago. Não é isso? Então, a gente vai fazer todo esse trajeto. Não vou fazer caminhos. A gente facilita. Quando a gente trabalha sistema imunológico, né? Vou trabalhar cada órgão do sistema imunológico. Qual seria ele? Os gânglios, o timo, o baço, as placas, aqui os gânglios aqui inguinais, a medula pode ser aqui da bacia, do externo, com circular, com imposição. O que eu faço depois? Porque ela tem uma erisipela na perna. Tadinha. Eu vou fazer um dispersivo depois. Então, eu quero que aqueles linfócitos venham para cá, as células de defesa. Depois que eu fiz circulares, em posição, trabalhei todas as células de defesa, linfócito T, maturação no timo, eu faço longitudinais e jogo ele para cá. Corrente sanguínea, fazer com que esse linfócito caia na corrente sanguínea mais rápido para chegar aqui. Aí eu quero, por exemplo, fazer uma dupla imposição. Eu quero um timo com linfócito T, maturação, fazer com que mature mais rápido esse linfócito T e que jogue lá naquela ferida na perna, né? Então, ó, para poder ir para lá. E arrasto. Então, são técnicas que a gente vai começando a facilitar. Ok? Então, em posição de impacto é bom para soltar as pedras, pedra de vesícula, quebrar, soltar. Dispersão por impacto. Hoje é a novinha, né? É a técnica que nós estamos utilizando agora. Poucas casas ainda. Estamos ainda em teste, avaliando. Viu? Por que nós colocamos? Isso é interessante. Porque já está no livro do Jacor, do TDM. Já tem sinais bons pelo Jacó, né? Então, agora as casas estão começando a fazer para a gente começar a entender e ver essa resposta. É assim que a gente começa a perceber se aquilo ali está dando certo. Ele no TDM, depois com a aula de vocês, né, o Roberto vai irá dizer como é que foi que ele descobriu, como é que ele utilizou esse dispersão por impacto. Porque o TDM há um protocolo, mas tem pessoas em depressões que têm associado a síndrome do pânico.
e parece dar uma estagnada ali, no TDM. Então, ele percebeu que poderia, como nós temos imposição, por que não uma dispersão por impacto? Então, hoje nós estamos em teste. Todas as casas, todos os grupos. Eu acredito até que nos EMEs devam levar pessoas, levar trabalhos sobre essa técnica, porque as outras a gente já conhece bastante pelos trabalhos apresentados em EME. Então, essa dispersão por impacto, ela vai fazer uma dispersão ao contrário. Se o impacto, imposição por impacto é assim, forçando, ele utilizou para a síndrome do pânico, junto com o TDM1, umbilical e o MENG, que está bem atrás, aqui perto da suprarrenal. Não. Pode-se fazer em outros centros de força, de fluxo e refluxo. Mas nesse livro, onde ele apresenta, ele fala sobre essa técnica, ele fala que ele utiliza na síndrome do pânico. Então, está no umbilical e no MENG, na mesma altura, o MENG ele está aqui, entre ali as suprarrenais, os rins aqui, na mesma altura, ao invés de ele estar aqui, forçar, ele vai fazer isso. Eu vou fazer junto com a técnica perpendicular, com ela em pé. Então, vai fazer isso, que é o contrário, o impacto daqui e isso. O umbilical, a gente é um centro que a gente sabe que trabalha muita razão, emoção. A suprarrenal, o MENG, está muito associado, que também já tem uns casos, sobre pressão arterial, para pessoas que têm pressão. Mas vamos lá. Tem também a parte do umbilical que eu associo, porque agora tudo é pesquisa, né, gente? Avaliar, né? Esse umbilical, esse centro de força, está muito ligado para a gente em várias questões emocionais. Como umbilical? Por causa do cordão umbilical. Isso é assim... Isso nós estamos avaliando, né? Não vamos confirmar, os grupos estão estudando. Eu vejo muito isso, essa ligação do feto com a mãe, o desligar, isso aqui. E ele também está entre esses grandes usinadores. Ele não é um centro de força tão frágil, para dar esse suporte que está entre genésico. Isso, ele fica num cinturão muito bem localizado. Muito bem localizado. Nós temos várias doenças hoje que estão muito associadas a intestino também. Eu acho que nós vamos aprender muito mais sobre esse umbilical. Muita emoção. Então, ele é muita emoção pelo esse laço do cordão umbilical. E a suprarrenal, o cortisol, né? Você imagina essa emoção e o cortisol, o descontrole do cortisol. Então, houve uma resposta muito, muito positiva com Jacó, diz que de umas 7 sessões, eu acho, de 6 a 7 sessões, numa pessoa com depressão e síndrome do pânico, que ele fez isso uma vez por semana, e ele fala assim, que utiliza numa média de 4 a 5 minutos, fazendo essa dispersão perpendicular, trabalha perpendicular pequeno e faz essa dispersão. A primeira vez que eu fiz isso numa pessoa que tem síndrome do pânico, que empaca também algum tratamento, eu achei ele tão intenso que eu senti em mim. Então, na hora que eu fiz o primeiro, eu fraquejei a perna. Então, tem alguma coisa diferente. Então, eu senti arrepio, um mal-estar na hora que fiz isso. Qual foi a minha sensação? Vou falar porque vocês vão fazer, interessante. Qual foi a minha sensação? Por exemplo, nível ativante e puxar. Fluido, denso, estacionado, vamos assim dizer, dentro lá do vórtice, lá do centro de força,
E você fazer isso e trazer essa energia forte, condensada, naquele momento você traz, como a tua mão é um imã, você traz, você sente aquilo tudo, é como se fosse limpador isso, desentupidor de pia, que você faz e volta. E quando volta, não vem com aquela pressão e vem com tudo, e vem aquela... Eu acho que eu não estava nem preparada para sentir aquilo. Por isso que eu sentia para a primeira vez. Foi a primeira vez. E a resposta foi muito legal, porque a pessoa sentiu um alívio absurdo. Naquela semana ela parou de chorar, ela sentiu que perdeu um pouco do medo de subir de elevador sozinha. Esses relatos de entrevista. Então, hoje, a gente não mudou o TDM1 para depressão, mas associa esse no caso de síndrome do pânico. Mas nós podemos fazer também em outro centro de força, do reverso. Então, por exemplo, o gástrico, aqui assim, não é isso? Gástrico e o gástrico, eu posso também fazer também. Não tem importância fazer em outro centro de força. A questão é saber o que é o reverso daquele centro de força para ser utilizado. Tudo hoje, nessa questão da dispersão por impacto, tudo tem que ser analisado. Estamos iniciando. Logo depois que faz essa dispersão por impacto, a gente faz perpendiculares nas camadas, do nível ativante, porque nós começamos do ativante ao calmante. Aí faz isso. Aí vem de novo, isso, ok? Eu vou fazer o perpendicular e dispersão por impacto. Mas vou fazer um dispersivozinho nela. Primeiro nas pernas. Vamos lá, então, fazer uma dispersão. Pronto. Bom? Vamos fazer então aqui um perpendicular, porque senão não vou mais fazer a doação. Então vamos lá. Pode ir, né? Fica à vontade. Pode, para poder o pessoal ficar aqui, né? Isso. Então vamos lá. Então, nesse momento, quando ela sair, o paciente sair da maca, é interessante sentar, porque às vezes vai ficar tonta pelo tempo que ficou, pela movimentação. Trabalhamos a piscisensibilidade de fazer aqueles longitudinais para harmonizar os centros de força. Tudo isso nós podemos fazer com ela deitadinha, ok? Mas agora eu vou finalizar, vou mexer no todo, tudo junto ao mesmo tempo. Porque na hora que eu faço isso, ó, eu estou pegando o frontal e o laringe e o humeral, entre os omoplatas aqui, não é isso? Aí eu passo cardíaco, reverso, gástrico, reverso, e eu venho para onde? Esplênico, ele abre aqui, e aonde é o reverso dele? Isso, ó, não é isso? Então, ó, eu passo isso, volto. Estou fazendo devagarzinho para vocês observarem. Então, minha mão está passando, ó, junta,
Não é isso? Ó. Vamos lá. Podemos fazer até lá embaixo? Sim, mas eu não aguento. se eu for até embaixo, não subo de jeito nenhum. Então, o que eu faço? Eu finalizo ali. Eu tenho umas meninas que faz, viu? As atletas do grupo. Vai até lá embaixo, e volta, e sobe, e vai embora. Eu não faço isso. Mas o que é interessante? Chegar até passar do genésico e do básico, que aqui está aqui atrás. Então, eu vou ficar sempre na direção do esplênico, porque se eu ficar para o lado de cá, eu vou fazer assim, ó. É ruim passar o braço, ainda mais que o passista tem que estar dentinho escovado, tomar banho, né? Você imagina passar o dia todo trabalhando e o suor, né? Então, é interessante ficar aqui, fica mais confortável para ela e no meu caso também. Então, eu faço isso e isso. Me localizo assim, faço. No meu caso, eu faço essa postura para ficar confortável. Eu afasto por quê? Porque simplesmente meu braço é comprido. Quem foi curto, fica mais. Não é interessante encostar, deixá-la aqui, não precisa de encostar. Então, eu faço isso e ó. Pode-se fazer 1, 2, até lá embaixo, viu, gente? 3, 4, 1, 2, 3, 4, pode. Ou pode fazer 1, 1, 1, 1, ok? Pode fazer uma série. A questão é não esquecer o esplênico. Se aqui é ativante, aqui faz ativante. Quando a pessoa é muito alta, o calmante fica, ó, difícil. Às vezes, trabalhamos com ela sentada na maca, se a pessoa for muito alta. Ela senta, porque senão o que não é interessante é pular e nem subir em banquinho, porque cai, já pensou, confusão. É o confortável. Consigo, ó. Consigo. Ok? Se eu não conseguir, sentada. A dispersão, umbigo e o mengue. Está na mesma altura. Isso aqui, ó. Mesma altura. Então, coloco na melhor posição. Eu venho com mãozinha fechada. Vou fazer devagar, mas ele é dispersivo, para vocês observarem, ok? Ó. Trazendo. Vou aumentar a velocidade, ó. Trazendo. O mesmo eixo de trazer. Como? Assim? Vai até isso, fazer isso, né? Reto e trazer, não é isso? Isso. E depois eu venho com um perpendicular curto, no nível ativante para o calmante. Isso vai fazer várias vezes, eu não queria fazer tanto, porque isso é forte, viu? Então, eu prefiro fazer até nela, mas esse está sentindo. Ela está sentindo já a energia. Então, por isso eu falo, essas coisas a gente tem que ter cuidado na hora de praticar em casa. Isso, logo em seguida, esse perpendicular curto, do nível ativante ao calmante. Por isso que não é interessante, gente. Por que eu falei de fazer teste em animais? Eu aplico o passe nos meus animaizinhos. Isso é uma controvérsia de nada, mas eu aplico. E tive resultado absurdo com o meu cachorrinho. Com problema renal também. Então, a questão é, teste é difícil porque você não tem retorno do bichinho. A gente não, quando a gente faz no marido, o marido reclama, né? Então, a gente começa a avaliar, mas ele não. Pode ficar prostrado, mexer, e nós não sabemos. Nós temos hoje no Google alguns centros de força em animais, colocam, viu? Mas a gente faz doação, eu vou muito em órgão. Como eu não sei, centro de força dos animais, nunca busquei e nunca estudei. Sendo sincera com vocês. Mas quando eu sei que o meu cachorro estava tendo uma insuficiência renal,
Eu trabalhei o órgão, a matéria, e teve a resposta. Mas eu sabia as técnicas. Então, por isso que não é interessante aplicar em animais. Não é interessante aplicar fazer teste em criança. Obrigada. Vou fazer agora para finalização, para a gente poder começar a fazer um pouquinho das práticas. Tem aqui umas perguntinhas sobre idoso, né? O idoso, o passe magnético. Passe magnético idoso, pela experiência, se ele tem uma doença, a gente faz passe normal, doações intensas, tudo normal. Não tenha medo, porque é idoso. Não, tudo. Ele tem uma síndrome, ele tem... Não, todas as técnicas, tudo direitinho. Agora, o idoso não, ele está debilitado pela idade, a perda fluídica, né? Ele tem, a maioria, pressão alta, não é isso? Então, a gente trabalha o Meng aqui, ó, bastante dispersivo, mas eles precisam de fluidos, sugam absurdamente. Então, pode fazer essas doações no centro de força, doação, e depois fazer dispersivos. Então, a maioria precisa de muitos fluidos. Não tenham medo. Olha só, outra coisa também. Às vezes a gente fala tanto das imposições que acaba tendo medo de fazer doações. Dispersivo. Não precisa ter medo. Faça um bom dispersivo. E outra coisa, nosso organismo precisa muito de doação. Muito de fluido. A questão é na hora você avaliar como é que está o alinhamento, como é que ficou aquela doação fluídica que você fez. Tá bem? Às vezes nós doamos mais do que dispersamos. O dispersar é para harmonizar. A doação foi introjetada, ficou bom, organizou, tá bom. Finaliza com dispersivo, longitudinais da psicosensibilidade. Criança gestante. Como aplicar passe numa gestante? A gestante, mesmo na palestra pública, como um tratamento, se a gestante não tem nenhuma problemática no bebê, eu sempre começo pela criança, pelo reencarnante. E nisso eu converso, harmonizo, converso Isso, eu começo a direcionar amor, né, por estar ali. Então, eu harmonizo a criança. Aí o pessoal fala, mas a cabeça para baixo, cabeça para cima, né? Onde está a cabeça? Onde está o coronário, a cabeça? Eu não vou pensar dessa maneira, porque eu não sei. Minha mente direciona. Se eu estou tratando ele, ou ela, né, o bebezinho, eu estou no coronário, estou no frontal, e estou dispersando, harmonizando aquelas estruturas. Se eu tenho a dupla vista e vejo onde está o bebê, ótimo. Mas se eu não tenho, eu vou imaginar aquele dispersivo, aquelas doações do alto para baixo, ok? Agora, a criança tem uma doença grave. Isso acontece muito. Hidrocefalia, a parte de... Não tem a parte cerebral, encéfalo, peguei muito. Anencefalia, né? Peguei muito. Não tenha medo. Trabalhe com doações, tudo absorve. A doença consome. Na hora que a barriguinha está aqui, você começa a fazer, direcionar. Se está na parte da parte cerebral, fecha o olhinho, plasma aquela tela mental do cérebro, aonde está faltando a parte cerebral, não tem cerebelo, é parte de nervo, é problema nos rins, teve uma agora que foi, a criança estava aberto, não fechou, o intestino estava para fora, né? Então tinha que fazer cirurgia ao nascer para colocar o intestino para dentro, então a gente trabalhou com tudo naquele momento ali, harmoniza e depois vai para a mãe.
Provavelmente a mãe, quando sabe que o bebezinho tem algum problema, ela está bem emocional muito baixo. Muito baixo. Trabalhamos bastante, a mãe a parte de cardíaco, trabalhamos a parte de sistema imunológico, muito. Nós sabemos que hoje o sistema imunológico está associado à emoção. É tão interessante, às vezes você faz exame de sangue e está tudo normal, todo o teu exame. Não falta nada, está tudo direitinho. Mas aí você está com a baixa, emocional baixo, aí dá infecção urinária, abre afta, um monte de coisa, não é? Mas no exame está normal, emocional. Então, a gente trabalha muito a parte do sistema imunológico, que ele, quando o emocional abaixa, ele afeta o sistema imunológico. Então, a gente começa a trabalhar o sistema imunológico para melhorar um agregado ao outro, emocional e sistema imunológico. Então, a gente trabalha primeiro a criança e depois vem a mãe. E é muito claro, é bom também o seguinte, naquele momento do passe, ela saber que nós estamos na barriga. Porque aí ela começa a entender que nós estamos cuidando. E ela direciona. Algumas vezes eu dou um sinal, eu vou fazer um passe no bebê. Aí a mãe sabe e ela fica ali em prece, pedindo pela criança. Eu me aproximo dela e falo, agora é o seu passe. Aí é ela que precisa receber. Eu dou esse toque baixinho. E eu trato a mãe, faço relação magnética, faço tato, e avalio e harmonizo. Tudo direitinho. Criança no colo. Do mesmo jeito, primeiro trabalho a criança. Na palestra pública é difícil demais a gente ter esse contato, né? Da mãe saber o que fazer. Mas a gente vem orientando nos atendimentos, nas conversas, que a mãe possa, durante o dia, em casa, aquelas crianças maiorzinhas, que possa sentar ao lado numa cadeira. Vai ensinando para não pegar a criança de surpresa. No dia do passe, coloca ela sentada, ela não quer. Criança que senta, que fica sozinha. Então, a gente vai educando, até na evangelização. Vai falando sobre isso. O que é esse momento do passe? Que ela vai tomar o passe, depois a mãezinha vai tomar o passe. E ela vai acostumando. Não é interessante, é forçar. Na hora que a criança chora, porque vai sair do colo, a mãe fica descompensada, ela quebra aquela sintonia. Então, não, deixa no colo. E aí você vai, aplica na criança, a mãe percebe, a criança sentadinha, você trabalha tudo direitinho, coronário, vem bonitinho, trabalha, dispersa. A criança precisa mais de dispersivo que doação, é o contrário às vezes do idoso. Você pode doar. E provavelmente muitos é só dispersivos. Nem doação. É intenso, tem uma energia danada. Então é mais dispersivos. E depois trata a mãe. Essas crianças pequenininhas eu botei aqui, é isso aí. Essas crianças desse tamanhozinho que é interessante ensinar para ficar quietinho. Mas essa criança também, desse tamanhozinho assim, né, que ali na faixa de 4, 5 anos, é interessante ficar o responsável também na maca, porque é o que cai. Bebezinho, a gente coloca, mesmo que está ali quietinho, bebezinho recém-nascido, a mãe fica ao lado. Nós nunca aplicamos o passe sem um responsável ao lado na sala. Aplicamos junto, nós ficamos junto com a mãe, para que ela possa acompanhar. Ok? Finalizamos? Para finalizar, só antes das perguntas, vamos de novo no Invisível, Leon Denis, né? Capítulo 15. Eu gosto muito dessa imagem de Cristo na cama, nos convidando a pensar que Jesus ia, né? Em todos os lugares, né? Quantas pessoas nesse momento estão acamados? Quantas pessoas, quantas famílias têm crianças, adultos com problemática psiquiátrica grave, trancado, dentro de casa? Quantas casas não têm condições de atender essas mães
quando as crianças não conseguem ficar sentadas, não conseguem receber o passe, aí convida a mãe a não trazer, porque acha que a criança é mal criada. Nós passamos por isso. Né? Então, nessa imagem eu vejo Cristo indo a quem precisa. E hoje nós sabemos que temos muitas pessoas trancadas no seu quarto. Muitas. E eu faço ao mesmo tempo um convite a vocês. O módulo que o Roberto apresentou de estudo, eu quero até colocar em nossa casa, achei muito interessante. Mas é um convite que nós podemos fazer esse passe. Podemos trabalhar, doar. O que mais me assusta hoje, porque às vezes a gente fica assim, pensando, sair andando aí pelo interior, a gente viaja, e meus filhos hoje estão maiores, mas eram pequenos, a gente vai viajando, eu estou aqui, né? Por que isso tudo? Eu fico pensando, né? Como fazer isso? Porque nós não damos conta sozinhos. Esse é um convite para vocês. E não é um convite meu, é um convite de Cristo. É um convite mesmo dos seus mentores, dos seus anjos da guarda. Não tem outra pessoa especial para não fazer esse convite. Eu não tenho condições de aplicar o passe a todo mundo. Não tenho, no meu grupo não tem, do Roberto não tem, do Jacó não tem condições. E hoje a casa, nós temos 50 e 60, uma fila crescendo, é criança, é idoso, nos assusta. Primeiro pela situação que passa o país, que não tem mais condições de buscar um médico. Não tem dinheiro, essa é a verdade. E nós temos esse potencial magnético em nossas mãos. Nós temos o sopro curador. Então é um convite que eu acredito nesse estudo de Cristo. É Ele que convida. Por esse intermédio, né, vem Chico com André Luiz, Leon, Denise, né? Vem essa tuba maravilhosa, mas é dele. Cada frase que Leon Denise falou, cada que André Luiz fez é Cristo. É Deus intuindo. E nós temos essa ferramenta. Podemos começar. Podemos adaptar a nossa vida. Eu sei que cada um tem os seus problemas, tem um dia tal, tem isso, tem um filho, tem um neto, tem trabalho. Mas nós podemos. Muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas. E a coisa mais maravilhosa que tem é quando eles te abraçam e agradecem. Isso me cura. Isso cura, gente. Quando olha para você e fala assim, eu dormi a noite toda. Sabe quanto tempo que eu não durmo? Então, esse é o convite. E aí vem Leon Denis falando sobre desembaraçando de qualquer disposição teatral, porque isso não é teatro, é ciência. De qualquer móvel interesseiro, dai de graça, o que de graça recebeste. Praticando com o objetivo de caridade, o magnetismo torna-se a medicina dos humildes, dos crentes, do pai de família, da mãe para os filhos, de todos aqueles que sabem amar. Sua aplicação está no alcance dos mais simples. Ela exige apenas a confiança em si, a fé no infinito poder que faz irradiar por toda parte a força e a vida. Como Cristo, os apóstolos, como os santos, os profetas, os magos, cada um de nós pode impor as mãos e curar, se tivermos amor aos semelhantes e ardente vontade de os aliviar. Maravilhoso, né? Que assim seja. Vamos às perguntas, então? São poucas perguntas. O pessoal está tímido hoje. Na sua casa espírita tem atendimento fraterno e reunião pública voltados para o tratamento magnético? Tem atendimento fraterno e durante o ano nós colocamos algumas palestras sobre o magnetismo, sim. Nós colocamos sobre o que é o passe, o que é a cura. Porque, por exemplo, no passe, as pessoas às vezes falam assim, olha, hoje eu estou mal, aí um amigo, vai lá na casa
toma um passe que você vai se sentir bem. A pessoa não é espírita, não sabe nem o que é o passe. Aí vem, a mulher vem com aquela mala, né? Grande. E ela não sabe o que é a cabine de passe. Então ela não sabe se coloca a mala embaixo da cadeira, se bota na perna, vai acompanhando igual uma filazinha, né? Então a gente explica o que é esse tratamento. A gente fala que esse tratamento está para todos, independente de religião. Então nós temos sim algumas palestras, nós falamos sobre magnetismo, sobre água magnetizada. Falamos sim. Mais alguma coisa essa pergunta? Não, só, né? Como explicar que no passe transversal a mão direita deve estar acima da esquerda? Ontem o Cleves fez aquela relação, né, do ângulo da aplicação, né, na parte física, da física, né? E aí, por que a mão direita deve estar na frente? Isso, pela tangente, né? Assim, isso também nós estamos também estudando sobre isso, gente. Nós estamos vendo que pode-se potencializar o giro do circular. O circular não gira no sentido do relógio? Não é isso? Ó, faz assim o circular, não é isso? Quando eu faço isso, eu jogo essa energia para cá e essa vem para cá, ok? Para facilitar. Como saber se é para aplicar calmante ou ativante? Contato. Uma boa relação magnética. Encontrou a altura pelo tato, aquela altura que você encontrar, você vai saber se é calmante, se é ativante. Se eu for próximo, for ativante, aquelas áreas que eu encontrar pelo tato, vai ser ativante, então você vai fazer todas aquelas técnicas ativante. Se eu encontrar calmante, eu vou trabalhar a técnica que eu quero naquela desarmonia, no nível calmante. Comentar sobre a importância do comando do pensamento na execução do passe. Pensamento é tudo, né? Como Pensamento fala. é tudo. É vontade. Direcionamento. É não se colocar como o coitadinho. Esse é uma das coisas que com a minha turma, eu fico batendo. Eu não posso, eu não tenho condições, eu não sou assim. Não, isso acaba, tira isso. Tem sim. Tem condições, pode fazer. É essa vontade, é o querer. Eu vou fazer. Eu sei fazer, eu estou estudando, eu estou avaliando. Esse é o pensamento, direcionamento. E fazer o bem. Sempre. Vontade ativa para o bem. Esse é o pensamento. Começamos assim, comando. Existe algum limite para as combinações das técnicas conjugadas? Há alguma técnica que não deve ser combinada com uma outra? Eu nunca pensei dessa técnica pode ser combinada com a outra, né? Uma imposição com sopro, uma longitudinal. Tem técnicas que não dá para fazer pela combinação de movimento, coordenação motora. Por exemplo, você não dá para fazer um longitudinal impacto, que você está usando a mão. Entendeu? Né? Mas você pode fazer o sopro na hora do dispersivo. Eu acho que é mais a questão motora e de técnica utilizada. Mas, por exemplo, eu faço uma imposição e utilizo um dispersivo ao mesmo tempo, não é essa? Imposição e dispersivo. Né? E depois dispersa. Não, acho que não. Boa pergunta. A distância percebida pelo magnetizador na relação fluídica, ou seja, ele encontrou uma distância na relação, determina a altura do tato magnético. Isso. Se desarmonias percebidas em outros níveis devem ser tomadas como equívoco do magnetizador? Não. Não. Boa pergunta. Olha só. Nós estamos muito no início, gente. Muito no início do nosso trabalho. Eu já percebi tanto ativante, fiz o tato e apareceu o calmante. Intermediário. E depois eu fui lá, trabalhei ativante, trabalhei calmante. Nas duas áreas. É interessante isso, né? Não ficou em uma área só. Porque quando eu trabalhei o ativante, parece que o calmante se apresentou. Porque eu fui fazer um tato para avaliar. Então, eu trabalhei. A questão é você não deixar aquela desarmonia.
Não quer dizer que será só calmante, só ativante. Às vezes está nas duas áreas, trabalhar as duas áreas. E aí se trabalha ativante e vai para calmante. Existe uma velocidade ideal para fazer o tato magnético? Lento. Tato magnético, no início, ainda mais que está bem no início, não é parado. Que parar, o que é? Em posição. É fazer lentamente, como pesquisa. E a pesquisa demora. Por exemplo, eu estou aqui no fígado. Eu estou avaliando tudo aqueles lóbulos do fígado e a vesícula, o canal. Isso demora. Naquele momento, quando você fala canal, aí a sua mão treme, ou esquenta, ou gela, cada um com as suas sensações. Canal, tem alguma coisa naquele canal. Eu estou aqui no centro de força, avaliando. Como é que está esse centro de força? Está harmonizado? Está precisando de fluido? Não, não está precisando de fluido. Eu começo a conversar. Então, mas só que é lentamente. Isso não é rápido, não dá tempo nem para a mente da gente. Ó. Onde eu passei a mão? Eu nem sei onde eu passei minha mão. Importante o comando de não doação também, né? Não doação. Não doação. Durante a relação em tato. Para o iniciante isso é difícil, né? É difícil, é. Para iniciante é muito difícil você não doar, porque é assim, você doa. Você doa. O pessoal fala assim, é dispersivo, não sente. Sente. Quando você está bem desarmonizado, você está fazendo dispersivo para tirar aquela congestão fluídica, você sente fazendo dispersivo. Para quem tem sensibilidade bem refinada. Agora, o tato a gente faz, ainda mais no TDM, a gente nem faz tato, nem entra em relação. Mas o bloqueio mente, o bloqueio de dar o comando de não doar, de buscar. Essa é a palavra, buscar, não doar, porque você não está tratando. Tratar é depois do tato. Você está pesquisando, analisando, buscando. Porque se doar, você já está tratando, depois você não vai saber. Você entende que seja desaconselhável aplicar dispersivos gerais no início do tratamento antes do tato magnético? Algumas vezes são necessárias. Para facilitar a percepção. Não pode ser muitas. Eu aconselho 3. 3 longitudinais e você vem para encontrar esse tato. Facilita. Algumas vezes você encontra sem o dispersivo e às vezes necessita para, assim... retirar aquela camada mais fluídica, mais densa. Parece que aí o centro de força ela se apresenta, a desarmonia. Agora, se fazer muito, você também já está cuidando, já está tratando. Na maior parte dos casos, os dispersivos longitudinais, assim como os transversais cruzados, são empregados. Em teu entendimento, existe algum impedimento para a utilização dos sopros frios para substituir os 2 primeiros? É extremamente cansativo. Muito cansativo. O sopro depende também, por exemplo, pessoas que têm problemas pulmonares, não é interessante aplicar o sopro. Efizema, né, pulmonar, é difícil. Um asmático, é muito difícil. Mas não tem importância. Não vai deixar de aplicar o passe porque não faz o sopro. Faz as imposições, faz os circulares, sim. Oi? Sim, não é. Só repete a pergunta porque o pessoal não... CPAP, não foi isso? Isso. Não é interessante. Olha só, vamos lá. Se você, para saber se você tem um potencial magnético, você precisa fazer. Mas para fazer tem que ter um resultado para saber se você é um magnetizador do sopro. Por exemplo, em reuniões mediúnicas, que precisamos fazer, quando o médium começa a estar em sofrimento e ter o afastamento daquele espírito. Nós utilizamos dispersivo e sopro frio. Não é isso? Um bom magnetizador do sopro, no terceiro, do primeiro, quebra rápida. Tanto que você tem que estar sentadinho. Passou de 4, 5, não está tendo resultado, aquele não é um magnetizador com potencial magnético do sopro. Então, eu não utilizaria esse sopro para dispersar se você tem um potencial absurdo como esse aqui. Perpendicular, então, o transversal, então, é um absurdo. Isso cansa, ainda mais se tiver muitos pacientes, né?
Tem duas perguntas aqui, uma falou encapsulamento e outra fale um pouco sobre encapsulamento. Então, a pergunta talvez fosse assim, quais são as técnicas envolvidas no encapsulamento? Isso. Então, a maioria que a gente usa encapsulamento é quando há um tumor, né? Um tumor, né? Tem ali um tumor no local. Um encapsulamento, maioria das vezes a gente começa muito com a imposição. Vamos ver, na mama. Na hora que nós... Na entrevista, quando há um paciente com o CA, alguma coisa assim, a gente sempre avalia um pouco mais para saber qual é a mama e qual é o quadrante. É interessante. Porque às vezes o magnetizador não tem um tato tão bom para sentir qual é o quadrante. Nesse momento, fazer em cima do local é muito interessante. Se for digital, pode colocar os dedinhos desta maneira. Palmar, ou então os dois. Imposição, circular, uma imposição com circular. Sopro quente naquele local. E a mente, eu estou o quê? Na minha tela mental, encapsulando. Tem pessoas que têm problema digestivo, parte de esôfago, não consegue, tem uma ferida, tal, estômago. A gente faz, não tem, como é que chama aquele plásticozinho que a gente enrola? Isso, filme, isso mesmo. A gente faz isso no estômago, para a pessoa se alimentar. Ainda mais que tem uma químio. Faz isso no estômago, mas a gente percebe que tem uma duração fluídica. Então é interessante sempre renovar. Vai fazer com que passando isso filme, vamos assim dizer, naquele canal do esôfago, do estômago, para proteger, ainda mais a medicação naquele local. Tem resultado. Então é a mesma coisa. É você passar, por exemplo, no caso, é um longitudinal aqui no esôfago, longitudinal, ou sopro quente bem devagar e vai pensando o que você está montando, fazendo. Eu vou fazer isso. E a mesma coisa no mioma. Circular, sopro quente, imposição e dispersa. Esse encapsulamento tem uma coisa muito legal também. Na hora que você encapsular aqui, ó, vou encapsular, é interessante assim colocar na mente que você vai fazer como se fosse uma cauterização para que não passe sangue, os capilares que irrigam. Você vai cortar essa alimentação, isolar. Tem tumores também que nós fazemos sopro frio para gelar e quebrar. E o outro fica igual uma ameixa seca, sopro quente. Todas as vezes que se aplica o sopro magnético, tem que cobrir com lençol? Quando tiver uma ferida. Quando você tem uma ferida, é interessante. Importante, entendeu? É importante. Por quê? Porque no meu caso, eu faço sopro quente numa ferida, outra coisa também. Tem magnetizador que tem nojo. Tem pavor de ver uma ferida aberta. Tem sim, né? Então, temos que respeitar. Não precisa, porque não é interessante. Quando vê um sangue, quando vê aquela ferida, que nós temos ferida de diabetes, que o osso fica quase, está exposto. Então, quando ela vê aquilo, ela se assusta. Não quero, não quero, não quero. Não precisa desesperar, não faça. Essas feridas precisa. A questão é você encher o pulmão aqui fora, soltar, e não é soltar assim, ó. Aqui dentro, soltou tudo, fechou a boca, respira aqui fora. Enche, vem e faça. A questão maior é isso, é essa hora dessa movimentação. Então, é uma prevenção colocar. Lugar que eu coloco também é quando é no rosto. Por exemplo, eu faço sopro quente aqui assim no canal quando tem otite. Não é fazer sopro rápido aqui no canal, que leva dói. Sopro lento, próximo, aqui para otite. Então, eu coloco alguma coisa aqui para cada meu hálito. A pessoa fica mais confortável. Em caso de cistos e miomas, é válido o concentrador por impacto? Sim, pode fazer sim.
Pode sim, sabendo o local, pode fazer cisto, a embolia, o coágulo sanguíneo, pode fazer. Para desfazer. Esse é o pensamento, o comando. Desfazer. Em caso de amputação de membro, é muito comum a síndrome do membro fantasma, onde podem ocorrer dores terríveis. Como se deve proceder? É a última? Uma lista aqui. Pois é, interessante essa, né? Eu vou voltar naquela mesma, a menina da artrite. Porque ela foi, né, essa minha amiga, uma amiga mesmo, viu? Uma amiga, uma irmã. Eu tenho uma irmã, eu não tenho irmã mulheres, mas eu tenho a Gisele como uma irmã. Ela foi um ensinamento muito grande. Quando eu estava aplicando o passe, porque eu apliquei passe nela por 3 anos, né? Ia 2 vezes por semana na casa, era um passe contínuo. Aí teve um momento que eu trabalhava com sopro, com tudo, joelho, e aí eu pensei, gente, mas que bobeira. Por que eu estou pensando nessa cápsula, nesse joelho, nesse ligamento, na cápsula articular, o líquido sinovial? Ela não tem. Ela tem ferro aqui, uma prótese. Pensei na mesma hora. Falei, por que eu estou fazendo isso? Né? Aí vem sempre aquele irmãozinho, né? Que quer puxar a nossa orelha. Aí ele falou assim, não pense pequeno. Eu falei, nossa, tá vendo a lição? Não pense pequeno. Você trata o quê? Magnetizador, desse jeito. Trabalha o quê? Corpo e perispírito. Tenho essa lição para tudo. Para tudo. Então, hoje, quando tem um rim só, eu trabalho o outro lá. Você está aí, meu amigo? Não fica escondidinho não, mas você está aí. Trabalha o perispírito. Então, naquele momento, claro que você assim não vai ficar fazendo na cama. Não tem essa perna, vai ficar lá na maca. Se não tem, vão achar que você está louco, né? Mas naquele momento que eu estou trabalhando com o básico, trabalha muito membros inferiores, toda essa... vai estar indo para para as pernas também, para o braço, tudo. Se eu trabalho cervical, esses nervos, porque nessa hora eu trabalho a nervação. Essa dor de membro fantasma é nervação. Então, quando não tem o braço, essas cervicais aqui eu jogo para essa ramificação dos nervos periféricos de membros superiores. Do mesmo jeito, pego aqui essas raízes de nervação de membros inferiores, jogo e trabalho tudo. Não vejo mais como... não tem perna. Tem. Aí eu trabalho. E a resposta é positiva também. Dá para trabalhar. Tem uma pergunta aqui, eu acho que eu entendi isso. Quando faço relação magnética e o ponto encontrado está no nível calmante, fica-se só no calmante, ou seja, o tato se inicia no calmante ou tenta chegar ao nível ativante? Não, vai no calmante. Depois que trabalhar, você encontrou a relação magnética, vem aqui no calmante... Encontrou o ponto de desarmonia, trabalha todos os pontos de desarmonia, vem no tato, vem no calmante, ok, ficou bom. Depois vem de novo encontrar essa relação magnética, porque isso que é legal. Entra de novo e vê no tato ativante para saber se ficou ok. Vai e volta, tranquilamente, mas respeita essa relação magnética com o melhor ponto de contato entre vocês dois, mas depois você avalia tranquilamente. A mãe pode ficar com a mão na criança enquanto ocorre o passe? Pode. Se acalma a criança, pode tranquilamente. O que não pode assim, por exemplo, a criança está calminha, não está fazendo nada, está lá, e a mãe está ali com a mão, e atrapalha a sua movimentação, aí você faz um sinalzinho para a mãe, né, que a tua mão vai bater. Agora, às vezes, a mãe segura por causa da maca, alguma coisa assim, mas para mim não atrapalha. É tudo um jeito de conversar. Para a hérnia, é recomendado mais o sopro frio? Hérnia... Hérnia discal. De quê? Hérnia discal. Hérnia discal, hérnia de disco, né? Não. Eu faço sopro quente. Sopro quente. A gente trabalha, igual o capsulamento também, que não faz...
a gente também faz com que a gente faça como se fosse uma... Agora a gente fica arranjando palavra, né? Não tem? Silicone, aquelas coisas de silicone. É mais ou menos isso. Transparentezinho. Cria o isso. Entendeu? O disco da coluna que está ali entre... Entendeu? É um comando, você faz isso, cria fluidicamente aquele local. Então, sopro quente, faz imposição, dispersa, circular, tranquilamente. Alguns casos de dores, muitos, né? Intenso. Nós podemos aliviar, tratar esses casos, esses pontos, mas, por exemplo, a gente pode ir lá na hipófise, pelo frontal, encontrar a hipófise, liberar endorfinas. Dá o comando de liberar endorfinas. Na hora que libera, joga essa endorfina com longitudinais para a corrente sanguínea, é uma beleza. Liberação de endorfinas para caso de dores. Existem estudos que falam sobre o cortisol estar sendo um grande mal da humanidade, em termos de suas alterações que causarem diversos problemas de humor, depressão e outros. É interessante fazer uma imposição, né, talvez para aumentar o cortisol ou não? Aumentar, não. É interessante harmonizá-lo. Cortisol nós temos no nosso organismo, mas não é bom, não é interessante ter, acho que, numa quantidade elevada. No caso de pânico, ele sobe. Se você tiver uma onça de frente, ele sobe rápido, ou corre, então você sobe. É uma defesa. Mas não é interessante ter tanto. Hoje é um dos mal né, da nosso organismo. Nós podemos harmonizar esse cortisol. E aí é trabalhar suprarrenal, pode trabalhar com sopro frio, harmonizar essa estrutura e ver as glândulas de hormônios. Tudo, gente. É parte de hipófise, tireoide, noradrenalina, adrenalina, cortisol. É interessante dispersivos. Mais alguma coisa dessa pergunta? Qual chakra é responsável pela parte imunológica, né? Imunológico, um chakra específico, nós não temos, assim, ligado o sistema imunológico, porque são órgãos espalhados e que têm ligação com todos os centros de força. Por exemplo, o baço faz parte do sistema imunológico, né, do esplênico. O timo é do cardíaco. Então, por isso que é interessante trabalhar o todo está harmonizado. Por isso, quando a gente está com o emocional bem, estamos com a autoestima alta, os centros de força vão estar todos harmonizados. Quando esses órgãos associados ao sistema imunológico estão em carência, provavelmente todos os órgãos estão associados. Um órgão que está muito associado ao sistema imunológico também, que a gente percebe, é o laríngeo. Laríngeo, viu? É muito interessante trabalhar o laríngeo quando há quer trabalhar um centro de força e os órgãos do sistema imunológico, avalie o laríngeo, para dar um sinalzinho. Você pode falar da compulsão alimentar? Ai, meu Deus, meu caso. Como é que descobriram? Ai, gente, é tão bom comer. Mas a palavra compulsão estraga tudo, né? Pois é as duas coisas juntas. Nós podemos trabalhar, sim, a área do cérebro ligada à compulsão e reforma de não comer tanto. Nós temos que ter condições de muitas coisas, ter a mudança, porque isso é um esforço, e o esforço de mudança de hábito dói. Causa um mal-estar terrível. E a gente não quer, a gente quer associar o passe para o passe resolver aquilo, mas dá fome. Esse é um esforço individual de cada um, de se alimentar melhor, diminuir, avaliar essa mudança de hábito saudável. Mas tem algumas doenças que são compulsivas, aí é um problema psiquiátrico. Nesse caso, que é psiquiátrico, né? Na pessoa compulsiva, nós podemos trabalhar a área da compulsão. Tem que olhar lá no Google, Dr. Google,
E vai lá na área da compulsão. Nós trabalhamos nessas áreas, pessoas ligadas ao alcoolismo, cigarro, drogas. Vamos diminuir naquelas áreas, porque trabalha muito acelerado. Você vai diminuir, vamos assim dizer, olha, lá eu de novo, como se fosse um botão de um rádio, diminuindo a velocidade do volume. Aquele local também é uma ajuda para quem tem compulsão doentia. Agora, avaliar se aquilo, se a gente muda por comportamento. Isso aí é uma mudança que dói, né? Quais os cuidados e como tratar um cardiopata? Um problema de cardiopatia, né? Um problema. Então, tem que associar o cardíaco e associar o coração. Às vezes, parte de toda veias, aliás, artérias. Tem que saber se tem o coração cardiopata, coração grande. Então, a gente vai trabalhar a parte muscular do coração, avaliar como é que está. Temos que ver a parte de suprarrenal, para saber como é que está essa hipertensão, como é que está esse batimento, mas não ter medo de trabalhar o coração, com circular, com sopro, avaliar o que está levando isso para ele, o que gerou aquilo. Mas é cardíaco, centro de forças. Eu falo isso, gente, mas é para vocês fazerem o tato, viu? Porque esse é o meu tato. Por exemplo, ela tem um problema, e o meu tato vai entrar em zonas diferentes dele com ela. Então, assim, quando a gente fala isso, é para vocês avaliarem para saber se é isso mesmo. Então, nós temos muito ligado ao coração, emoção, a parte emocional. Temos que saber como é que está essa pessoa também, o equilíbrio emocional, se não se cobra demais. Como é que está a questão do perdão, de não guardar raiva, mágoa, porque isso dá aquela congestão que o Cleves falou lá naquele trabalho. Como é que anda o seu coração? Por longos anos. Como é que anda as mágoas? Né? Como é que a gente começa a tratar as ingratidões? A ingratidão, quando a gente não consegue absorver isso, dá um nó tão grande. Então, já avalia essa parte do espírito da pessoa, a personalidade, tudo direitinho, mas trabalha coração, pode trabalhar todas as estruturas. Estuda lá, vê lá no direitinho do Google. Quais são as estruturas do coração? Todas as válvulas. Parte de qual é o músculo? Dá uma carga energética tanto no cardíaco como no coração e harmoniza a estrutura. Avalie como é que está o laríngeo, porque aqui é o cardíaco. Como é que está esse laríngeo, como é que está o gástrico? Porque às vezes esses daqui estão descompensando também. E aí descompensa ele também. Algo especial para crianças em orfanatos, nas questões emocionais, e para dependente químico? Criança é dispersivo. A gente faz mais dispersivo. A gente faz poucas doações em crianças. Não, hoje em dia nós temos crianças com déficit de atenção, né? A hiperatividade alta demais. Hiperatividade é dispersivos. Dispersivo, água, muita água magnetizada. Gente, essa água magnetizada para essa turma toda aí, é essencial. Tá? Todos que está comentando aí, com essas técnicas todas, precisa dessa água magnetizada tomada direitinho, viu? Igual quem tem fadiga, de 4 para mais, toma água magnetizada. A criança é mais dispersivos. Muito dispersivo. É interessante que a criança, ela tem um frontal muito agitado, muito intenso, parece que sai faísca. Então, harmonizar essa estrutura de coronário, frontal e laríngeo, principalmente esse aqui, e é com dispersivo. Faz doação quando tem alguma doencinha, né? Às vezes assim, é o sistema imunológico, é uma criança que tem imunidade lá embaixo, então a gente trabalha igual o adulto, mas não tem dispersivo. Qual foi o outro? Dependente químico. O dependente químico. Pois é, isso é uma luta constante, gente. Não é fácil.
Nós temos hoje um grupo lá na casa do Dr. Desi, que é um grupo montado com médicos também, que trabalha não só com tratamento que eles apresentam, magnético, tem uns que oferecem reiki, tem várias terapias lá, né? Mas é muito ligado também ao atendimento fraterno, com eles, com as famílias. É um conjunto de coisas. Quando eu trabalhei com uma pessoa com dependente químico, que melhorou muito, muito, trabalhando nessas áreas de compulsão, muito dispersivo, muito humeral. Foi trabalhado também, levado esse nome, essa pessoa, para um grupo que trabalha desobsessão, viu? Teve muito e bem complexo. São, por exemplo, vamos assim dizer, nesse caso, quando ele se apresentou, era difícil, no meu caso, sendo médio, era difícil tentar sair daquela conversinha que era muitos. Então, como nós não fazemos desobsessão naquele momento do passe, a gente caminha para o grupo que é especializado daquilo. Nós temos grupo especialista em reunião mediúnica. E ali nós estamos como magnetizadores, mas trabalhar o humeral, gástrico e esplênico. Eles parece que sugam uma energia muito por essa usinagem. Então, por exemplo, quando há um processo obsessivo, nós podemos quebrar esse laço fluídico que prende com o espírito, com o encarnado, com o desencarnado. Humeral. Na hora que faz o perpendicular, ou então só numeral, o pensamento é quebrar, afrouxar, não permitir essa ligação e dar potencial de vontade ao obsediado, para que ele tenha vontade de sair daquela vibração. Então, é um trabalho longo, contínuo, mas que vale muito a pena acolher a esses que estão. Existem grupos que dizem que já fica na cadeia indicada do DNA, essa aptidão, essa vontade de usar a droga. Vocês já tentaram trabalhar direto na cadeia do DNA? Deixa eu só repetir a pergunta para só ouvir. Então, existem estudos que comprovam que na estrutura do DNA já existe essa compulsão, né, essa tendência ao vício. Já houve algum estudo em termos de magnetismo para isso? De estudo de magnetismo nesse ponto não a nível de DNA. Nós sabemos que há um gatilho. A gente tem uns que vêm predisposto a ter aquela dificuldade. Aí o gatilho, o ambiente, né? O que ele leva durante a vida reencarnatória. Mas eu nunca pensei a nível de DNA. É interessante, porque nós sabemos que vamos até as células, né? Quem sabe a gente não possa trabalhar. A gente tem resultados com parte cerebral da compulsão, mas é muito pouco ainda trabalhos ligado a esses casos para pessoas dependentes químicos. Muito difícil. E é contínuo, porque é algo também da alma, do espírito, do querer sair, do querer buscar. Então, a gente ampara bastante também a família. Porque quando leva o dependente químico, se você olhar para o lado e ver a mãe e o pai, porque a maioria é a mãe que está levando, a mãe está mais descompensada do que o menino, viu? O filho. Então, a gente cuida, às vezes, dos dois. Mas é um trabalho que nós estamos aí. E vocês vão fazer também. Tem muita ligação com depressão também, em muitos casos. Muito. Começamos com TDM1. Começamos com tratamento de depressão. Com certeza. Não é hora de doar. Não é hora de doar. Quando a gente fala em trabalhar essa parte de compulsão, a maioria é dispersivo e quando ele já está no 3. Quando melhora um pouco a parte emocional para a gente poder trabalhar. Sim. Em relação ao Alzheimer, alguma técnica específica ou alguma estratégia? Pois é. Alzheimer, a gente faz... É uma luta, né? É uma luta muito grande.
nós temos dificuldade com Alzheimer, às vezes, de acompanhantes. Leva uma vez, leva 2 vezes, 1 mês, e ele não vai sozinho. A família não aguenta mais, não quer mais. Por isso que, às vezes, em muitos casos, nós temos poucas crianças, porque depende dos pais para ir. Né? Então, nós temos uma relação a isso, a problemática de acompanhar aquele tratamento, porque aquele tratamento é contínuo. Né? Contínuo. Mas nós começamos a perceber intensamente a parte das sinapses. Potencializar, vamos assim dizer, houve uma destruição de neurônios. Vamos assim dizer, está ali. Mas resta alguns. O pouco caso que eu tive, quando eu comecei a trabalhar aqueles neurônios, vamos assim dizer, que estão saudáveis, naquela sinapse é que nós precisamos potencializar. Então, nós trabalhamos também hormônios, muita dopamina, trabalhamos a parte de cerebelo, tronco encefálico bastante debilitado. Então, não é só essa parte aqui. Nós trabalhamos áreas, não tem um trabalho montado, e é muito difícil. Então, nós dividimos o cérebro em partes, como o João uma vez apresentou ela, em parte, para trabalhar áreas, porque são áreas com deficiência. Mas pode-se fazer circular, doações, de específico. Uma das coisas principais também, que houve um resultado muito bom, finalizar com dispersivo calmante. Calmante. Houve mais resultado do que o ativante quando eu finalizava. Dormia melhor, chegava quase a apagar e dormir durante o passe. E passava uma semana melhor. É mais ou menos isso. Muito obrigado. Vamos fazer um pouquinho de... Não. Quer fazer alguma coisa assim de relação a de... Fazer alguma cobaia para fazer ação? Podemos. Porque são 6h30, terminamos um pouquinho mais cedo, a gente pode fazer alguma coisa, né? Pode sim. Mais alguma pergunta? Não, pergunta não. Pergunta não. Aí tem que passar passa para ele lá. A gente podia pegar alguém para praticar aqui. O que podemos, ótimo. A gente bota aqui de novo a marca, a pessoa vai vir aqui fazer. Tá, aprenderam tudo, prestaram atenção, né? Então vai ter uma cobaia e o marcador cobaia também, né? Podemos. Alguém me ajuda aqui a botar a marca aqui? Vocês vão... Venha para a parte das práticas, dos estádios, isso é bom demais. Tá. Não, aí tá bom, não. Aí. Pode chegar, senão vai ficar muito curto aqui, né? Quem vem fazer então aqui? Quem vai ser a cobaia para ficar deitada? Quem vai ser a cobaia para ficar deitada aqui? Vamos lá. Ih, tá todo mundo com medo, viu, Roberto? Todo mundo com medo. Isso, deitar. Aí, e quem vai aplicar? Quem vai aplicar? Vem, então vem. Tá aí, ó. Tá ótimo. Isso mesmo. Devagar. Isso. Você viu que a maca andou um pouquinho na hora que ela... Andou. Vou botar um pouquinho mais para cá. Mas isso acontece, então nós temos que tomar muito cuidado na hora que subir de apoiar a maca, né? Então, vamos fazer, Ficou nervosa. Então, entrar em relação magnética, encontrar o tato. A gente vai narrando, eu vou falando com você, você vai fazendo, a gente vai vendo a mão. Um pouco mais à frente, para poder pegar bem o coronário. Ó, o coronário está aqui. Você vai ter uma percepção muito melhor. Bem lá na frente. Ainda está desconfortável para você. Isso, melhor posição confortável.
Ainda está alta a mãozinha, abaixa um pouquinho. Não, assim, ó. Ó, aqui, ó, abre assim. Isso. Depois do tato a gente comenta. Finalizou. Vamos lá. Para a gente conversar depois, você faz as técnicas. Você percebeu que é melhor ficar bem mais próximo, poder pegar aqui o coronário, né? O nível que você encontrou, qual foi a sua percepção? O que você sentiu aqui? Qual foi a sensação? Eu senti uma nuvenzinha. Aqui assim, uma... Se fosse uma nuvenzinha. Uma resistência? Foi uma resistência suave, assim. Sim, não te fez uma sensação ruim. Foi boa? Não, foi boa. Então ela entrou bem na relação magnética, não houve aquela sensação ruim. O que é interessante para evitar? Na hora que ela fez isso, você viu que poucas vezes, às vezes ela voltou um pouco. Né? Nesse voltar não é interessante. É interessante você vir, não encontrei, por exemplo, não encontrei, volto, traz a mãozinha para você, vou de novo. É interessante também a mão estar na mesma altura, as duas, porque uma fica mais distante da outra, então essa vai chegar primeiro na ativante e essa vai estar na calmante. Então é interessante ficar desta maneira, vim junto, ó. Vim junto, né? E quando encontrar, não precisa fazer isso, porque é indo e voltando. É interessante, ok? Foi nível calmante, não foi que você encontrou? Aí você, o que você sentiu no tato? Qual foi a percepção? Engraçado, porque eu não sabia que minha mão ia tremer. Aham. Eu senti um pouco laringe. Sim. Por isso fazendo Aqui, ó. tentei Olha lá. perceber. Eu senti o laríngeo, por isso que eu fui até tentando perceber alguma coisa, eu senti mais esse lado. Senti o cardíaco e senti um pouco o estômago também, o gástrico. E senti um pouco também a perna, não sei se minha mão tremeu, mas Parte eu de senti joelho. a parte de joelho. E eu também senti uma certa sensação aqui no estômago. Na hora que ela estava, você sentiu? Sentiu alguma coisa quando ela estava aqui? Alguma pressão aqui? Não? Foi só gástrico aqui? E como é que está a sua perna? Ah, eu tenho problema de joelho. O joelho. Esse aqui? Dói mais esse, não é isso? Porque tua mão, ela deu um sinal Deu. bem no joelho. Foi. Entendeu? Bem no joelho. E o esplênico, pelo que eu percebi, não sei, vê se bate com você. Você veio, mas a sua mão não registrou esplênico. Não. Não tremeu. Não. Quando você buscou essa abertura dele, ele não tremeu, sua mão não tremeu. Não. Você sentiu nada com esplênico. Não. Perceberam mais alguma pergunta assim que a gente possa... Ok? Não. Não. Ok?
Roberto, alguma outra, coisa? Outra dupla, não? Outra dupla? Faça Olha só lá. um Vamos fazer um dispersivo. dispersivo, Isso, tá vamos bom. fazer um longitudinal, só para poder, como você doou. E isso na mesma altura que você encontrou. Isso, vamos parar um pouquinho. Isso, vamos lá. Vou fazer um para você ver. Foi no calmante, né? Então você vai fazer isso. Se você não conseguir, a gente vai lá. Mas, ó, isso, traz a mãozinha, fecha. Ó, fecha. Traz para você. No meu caso, eu venho para cá. Você tem que trazer para você, porque na hora que você passa isso e vem aqui, você pode vir e voltar. E, ó, aqui nesse meio, a mão já voltou quase. E você é alta, então pode dividir o corpo dela em 2 vezes, não tem importância. Então você faz isso. Ah, mas não vai passar aqui. Depois a gente vê esplênico. Tá ok? Então vamos lá. Isso. Depois a gente conversa, isso deixa ela fazer. Ok. Gente, não é fácil, viu? Tem que, A tem que gente ter- olha assim, ó. tem que castigar o travesseiro, gente, não vai ter jeito. Não é? Tem que castigar o travesseiro, né? Tem que castigar o travesseiro. É desse jeito mesmo, não é fácil não. Às vezes a gente olha, eu achava uma facilidade, na hora que fui fazer, errei pra caramba, né? Então, porque vem essas dúvidas mesmo. É igual na hora que vai dirigir, que o Clévis falou, vem essa dúvida. A questão principal é para você que no início a coordenação motora vai ficar ruim. Vai ficar ruim no início. É saber que é do alto para baixo e que a velocidade é mais rápida. Isso você tem que fazer logo no início. Saber que se você vai fazer dispersivo, ela é mais rápida. Ó. Ó minha mão vindo aqui, ó. Isso é uma das coisas principais. Porque na hora que você passou uma mão, ficou mais para baixo, tá para cima ainda. Ela ainda não ficou na mesma altura. Mas isso é com os estágios com o Roberto. Ó, vão sofrer, não vai ter jeito. Roberto, me manda a filmagem. Ok? É o filme mesmo, é o filme. É o filme. Eu adoro, Pessoa. gente. É bom demais. Isso. Nada, firme. Mais alguém? Mais uma dupla? Uma dupla. Vamos lá, vamos lá. Vai lá, vamos lá. Aí, ó, vai deitar, ó. Tá certa. Ó, isso é um bom... Vem porque tem vontade. Não é? Viu? Tá certo. Vamos lá, então. Vamos lá, vou fazer uma perguntinha então. Sentiu? Uhum. Gente, o cardíaco um pouco. Acelerou um pouquinho. Acelerou um pouquinho na hora do cardíaco, teu cardíaco coração, né? Então vamos lá. Entrou em relação, não foi? Sim. Vamos só para poder ficar um pouquinho mais efetivo. O que ela fez não está errado. Efetivo, gente.
Essa história de falar que está errado, isso é difícil demais. Às vezes a gente vai nesses interiores, vai conversar com a turma, são trabalhadores de 20, 25 anos. Aí eu vou e chego e falo, não, o que você fez foi tudo errado. Não existe isso. É se tornar efetivo. Ela faz uma boa relação magnética, mas precisa ficar um pouquinho mais perto da abertura do coração, para se tornar mais efetivo. Aqui ela vai pegar, mas aqui muito mais, tanto que eu já peguei aqui já a relação magnética aqui. Então, é se tornar mais efetivo. Aí ela veio buscando, pode falar. Aqui você sentiu o quê? Qual foi a sua sensação, a percepção? Normal. Você sente alguma barreira? Eu sinto como se fosse essas bolas chamadas bexiga, você coloca a mão. Sim, vendo? Cada um com uma sensação, ótimo, isso. E começou, fala sobre o tato. Frontal bem, laríngeo bem, cardíaco pouco. Mas quando chegou... No gástrico? Até agora que é o mal. No gástrico. Perceberam que o gástrico, ela começou no nível calmante e chegou aqui, ela foi para o ativante? Perceberam Sim. isso? Que ela foi abaixando e foi como fosse um imã atraindo? Sim. Isso deve ser o gástrico pedindo. E aí, ela, no tato, a gente quase não percebe, mas como fosse um imã mesmo. Ela pode trazer, que a pouco a mão já está buscando. É um sinal que alguma coisa está nesta área. Correto. Ok? Correto. E embaixo, mais alguma coisa? Assim, de genésico? Normal. Perna? Normal? Normal. Isso. Então, perna, ela fez mais uma perna, né? A outra não. Então, é interessante. Fazendo as duas, né? Pode passar com as duas e depois vem com a outras duas. Quem tiver acessibilidade nas duas pode fazer isso, ó. Ao mesmo tempo, só que tem que ter foco para saber aonde que está sentindo. Às vezes, quem tem problema assim, de alguma problema de perna, eu gosto de fazer uma, porque eu avalio só essa, fico com foco nesse local, depois eu venho para cá. Porque às vezes, você tem uma percepção aqui, tem aqui, aí você não sabe se foi na coxa, se foi no joelho, acaba se perdendo. Então, ótimo. Vamos fazer um dispersivo? Sim. Magnetizadora já está, ó, vendo? Isso. Então, ela faz um movimento mais de... Circular. Um circular, né? Nesse movimento circular, algumas horas vem aqui e fecha aqui. Então, ele faz um movimento de círculo mesmo. É interessante, vamos lá, não é errado, vamos tornar efetivo. Porque a mente dela está para longitudinal e dispersivo. Ok? Ela está dando um comando, eu estou dispersando. É o comando dela. Então, nós vamos fazer o quê? Assim e voltar. Então, é reto, volta, reto, volta, reto, reto, como o Roberto faz o reto. E isso ajuda também, mais reto. Porque nisso, numa você, ó. E outra coisa, quando faz um circular não, e dessa maneira, faz isso, ó, quase passa fora da linha. Isso aqui, olha só, vamos lá, vou fazer nela, ó. Isso, ó. Então, ó. Fechou e trouxe, ó. Isso, alinhar direitinho aqui assim. E faz a mesma coisa aqui, ó. Acaba não pegando o genésico, né? Porque ela volta, faz a volta antes. Isso, porque faz assim, ó. O ideal é passar do genésico. Isso. Né? No caso dela, ela consegue fazer bem, dá para dividir aqui. O genésico está aqui, ó. Aí vem, ó. Depois vem aqui e faz só aqui, porque se não pegar. Ok? Então, vamos lá, vamos fazer de novo.
Se aproxima mais. Está muito longe da maca. Isso. Melhorou, mas já tem uma coisa. Mas eu vou te incentivar. Então, é porque tem duas técnicas, a gente sabe que eu fiz também. Eu tô rindo, eu fiz também, viu? Tem o circularzinho, que a gente fica, né, fazendo desse jeito, e tem, ó, Subindo o morro, né? É desse jeito mesmo, né? Então, é mais reto, porque senão você está aqui, por exemplo, assim, está no nível ativante, aqui está bem calmante. Então, Tem um balanço também, né? Isso. Fica um balanço, fica um balanço. Tá bom? Vamos mais uma vez, para a gente ver. Vamos lá, mais uma vez. Aí já está melhor, já está melhor. Anda. Vai vir para o estágio, viu, Roberto? Isso, muito bom. Energia boa, viu? Bom, viu? Que bom, que bom. Mais alguém? Olha lá, Roberto. Pergunta só me fala. Ah. Não. Não. Pode fazer só a perna. Só para o pessoal entender. Ela no tato, ela passou apenas por uma perna. Com as duas mãos. Com as duas mãos. Isso. Isso, só uma perna aqui, isso. Aham, sim. Faz uma pode fazer uma, como fazer a outra. A questão que eu penso assim, se ela começou, foi bom que você notou isso, que eu não não percebi. Ela fez com uma mão só, não foi isso? E aí ela veio assim, não foi isso? Isso. Aí eu falei que poderia fazer com as duas e uma perna de cada vez. O que é interessante fazer, às vezes fazer com uma mão só, porque ela veio tudo com uma mão. Essa aqui, até entrar em relação, não é interessante. Então, é interessante para ela, no caso dela. Fez essa e vem nessa. Entendeu? Porque essa está aqui atrás, não entrou em relação, não conseguiu entrar nessa energia. Então, é melhor. Melhor. Normalmente, a pessoa tem sensibilidade maior com uma mão ou outra. Sim, com a experiência, você vai perceber e vai usar uma mão. Isso. Tem gente que consegue com as duas, né? Tem. A questão, interessante exercitar. E algumas vezes as duas trabalham muito. Tem hora que eu estou aqui ó, com uma mão, essa aqui minha trabalha mais. E às vezes eu estou aqui assim, ó, essa aqui já começa a doação. Na hora que ela começa, eu venho, porque eu sei que ela entrou em relação, ela está dando sinal. Aí eu faço. Aí eu tenho até uma pergunta, né? A questão do tato magnético conjugado, ou seja, você fazer o tato, por exemplo, né? Problemas de visão. Você fazer o tato no fígado e nos olhos ao mesmo tempo, né? Fazer um tato? Com uma mão no fígado e outra avaliando, nos olhos. Porque Avaliando. ele está ligado, pode sim. Né? Pode fazer ao mesmo tempo para saber se essa ligação entre eles dois, se está tendo essa energia. Potencializa a desarmonia também, sim, né? pode. Isso é com a prática também. Depois, com o tempo, vocês vão começar a fazer isso, de buscar de algo que leva lá, que dá sinal. Sim. Beleza. Ok? Isso. Temos mais um tempo. Vamos lá, mais uma dupla, rapidinho, está acabando o tempo. Vamos lá, gente. Olha lá, vamos lá, mais ok? Mais alguém? Ninguém com coragem? Não, gente, magnetizador tem que ter vontade. Vamos lá, gente. Então finalizamos, né? Finalizamos, né? Isso aí. Bom, Andréia, gostaria de agradecer, né? Mas antes, eu gostaria de que você fizesse a prece, né? Sim. Mas eu primeiro queria agradecer a presença de vocês. Foi um fim de semana que creio que todos concordam, né? Que foi inestimável, né? Vai ficar nos nossos corações. Ah, que bom. E ter vocês, né, conosco aqui é a primeira de muitas, como eu falei para o Cleves, né? Sim, Com certeza a gente vai, né, trazer mais É tão interessante encontros. isso, Roberto.
a gente fica aqui, né? Fica o dia estudando, trabalhando, falando, mas é uma energia tão boa, no meu caso, que eu recebo. É tão bom estar aqui, assim, falar, que é inesquecível. E no meu caso é muito forte isso, por ser aqui no Rio, que é a primeira vez que eu falo no Rio. Mas por ser minha casa, né? O meu ninho, você pode morar o tempo que for, mas tem um laço aqui, né? A gente fala do mesmo jeito, puxando, né? E aí você sai de uma maneira sem saber nem o que é o passe, né? E aí você começa a estudar, e aí você volta, né? Está aqui. E eu acredito nesse psicoímã, sabe? A gente é ligado por isso. Então, pode passar anos, né? Um tempo necessário para cada um. Mas num certo momento a gente se liga. Eu imagino isso aqui. A gente aqui. Sabe? Essa proposta. É com muita alegria. É muito bom. Mas fica melhor ainda quando vocês voltarem para o Roberto. Porque eu vou... mas depois volta firme. Vai, Roberto, fala, André, ó, ganhamos mais... Gente, não tem noção que alegria é num grupo sair 2, 3 magnetizadores. Porque olha só, quando eu fiz o curso de passe com Jacó, né? Nós saímos 3, de 100 e tantas pessoas. Eu e mais um casal de amigo. Normalmente é essa as pessoas, proporção mesmo. Sim, entendeu? Então é uma alegria muito grande vocês treinarem, mão na massa e junto com o Roberto, porque é um bom combate. Esse é o bom combate de Paulo de Tarso, né? A gente romper nossas mazelas, nossas problemáticas, para um bom combate e mudar essa frequência. E uma coisa, quanto mais se doa, mais recebe, né? Então vamos fazer nossa prece, né? Fecha a luz, por favor. Então vamos relaxando. Vamos sentindo a energia, o fluido magnético aqui neste ambiente. Está aqui conosco, ao nosso redor. Então, nesse momento, vamos abrir, deixar fluir pelo coronário, receber essa energia. E é ele que ordena os outros centros de força. Deixa essa energia ir para o frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico, harmonizando essa energia sutil, que é a energia do nosso Mestre Jesus. É Ele. Nesse momento se aproxima e rompe todos os obstáculos. Aquela célula malsã se transforma naquela célula sã, energizando, dando-nos vontade, nos curando. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui, reunidos em Seu nome. Obrigada por essa energia. Obrigada por entender um pouco, que seja do magnetismo, porque nós sabemos que somos unidos por Ele, por esse magnetismo pessoal. Agradeço, Pai, por essa casa que nos acolhe. Agradeço por essa união de irmãos, de amigos. E que possamos voltar aos nossos lares com toda essa energia. E que durante a semana nós possamos doar em cada abraço, em cada olhar, em cada sorriso, abençoar a todos que chegam próximo. Obrigada, Senhor, que assim seja. Que seja.